eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e questões públicas no Brasil. E para falar sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas, nós recebemos no Ponto a Ponto o historiador Leandro Carnal. Muito bem-vindo ao Ponto a Ponto, Obrigado. Professor. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. A gente hoje vai falar, então, portanto, de redes sociais. O senhor já disse que se preocupa com a possibilidade de que a realidade virtual esteja se impondo à realidade real e que a frase informativa se sobreponha à reflexiva. O senhor podia aprofundar um pouco isso? O senhor acha que está ocorrendo isso mesmo, a realidade virtual se sobrepondo, ou é apenas um mecanismo ali de comunicação, como tantos outros que a gente teve ao longo da história? Esse debate, Mônica, vem um pouquinho antes da internet. Ele começa entre Platão e Aristóteles. Se o que nós estamos vendo na caverna são imagens, ou se há um mundo real lá fora. Eu, por exemplo, que sou mais velho, eu vejo no contato pessoal superioridade sobre o contato virtual. Ter uma conversa com você olhando no olho é mais importante e mais significativo do que eu ter uma conversa através de telefone, uma conversa através de tela ou simplesmente pelo WhatsApp. Porém, isso é um sinal de idade. Isso é sinal de uma determinada percepção do mundo, de que eu fui educado em que ao vivo é melhor do que intermediado por uma máquina. E eu tenho que reconhecer que há uma geração que só viveu quase a experiência virtual. E para essa geração não existe uma diferença muito grande entre contato e a intermediação. Mas o senhor acha que a gente está substituindo o contato ou está multiplicando? Porque, por exemplo, nós estamos aqui hoje pessoalmente, ok. Mas tem amigos da Alemanha, amigos nos Estados Unidos, que não tem como ter o contato pessoal e você, então, agrega esses contatos, porque hoje o WhatsApp te permite, inclusive, telefonar e ver a pessoa, enfim. Há uma substituição ou só a tecnologia está permitindo, na verdade, que se agreguem mais contatos? O que o senhor... E só fazendo um adendo à questão da Mônica, um colega seu de profissão, Noah Harari, o historiador israelense, ele diz que a espécie nossa, em tosco sumário, ele diz que a espécie nossa deu certo pela capacidade de relacionamento de grandes grupos, relacionamento e relacionamento. As redes sociais hoje ajudam bastante isso, e isso só pode se dar nesse mundo virtual. Será que essa capacidade incrementada de relacionamento não ajuda, em última instância, a espécie, ou seja, a se afirmar naquilo que propiciou o seu desabrochar e sua superioridade em relação às demais, que é exatamente o relacionamento entre os indivíduos? Bom, as questões que vocês colocam precisam de 10 teses de livre docência cada uma, né? Elas são muito interessantes. Em primeiro lugar, o historiador prefere palavras mais neutras. Nós não estamos melhorando nem piorando, nós estamos transformando. Seria como perguntar, escreve-se melhor com caneta tinteiro, esferográfica ou digitando? Nenhuma das formas é melhor do que a outra. Apenas o fato de que eu fui alfabetizado com caneta tinteiro, depois fui com caneta esferográfica e hoje digito, apenas me torna uma espécie de mestiço cultural. Há pessoas que estão sendo alfabetizadas sem contato com a caneta, sem nenhum contato com o instrumento formal que nos marcou. Então, pegando pelo fim, os dois livros mais conhecidos do Harari, especialmente o Sapiens, ele enfatiza exatamente que há 70 mil anos a chamada revolução cognitiva mudou a espécie humana para sempre. Ou seja, a complexidade da linguagem, as redes de relações transformaram o cérebro humano e fizeram do Homo sapiens vitorioso, não apenas sobre os outros Homo, como o Neandertal, mas também vitorioso sobre toda a natureza. Essa é uma questão. No seu segundo livro, mais instigantemente, que é o Homo Deus, ele trata de uma outra questão, que é o nosso poder de simbolização. Quando ele usa o exemplo, por exemplo, do gramado, e o que significa ter uma área que demanda grande cuidado e não produz nada, como símbolo de poder, como é que a classe média incorporou depois da burguesia o princípio da nobreza, visível em castelos como Chantilly e Chambord, no Vale do Loire, como é que nós incorporamos o valor de ter uma área inútil, que demanda investimento, mão de obra e água,
Só para demonstrar o nosso poder, eu junto a capacidade de relações, a capacidade de simbolizações. Somos uma espécie que simboliza muito, que se comunica muito. Então, sentir a expansão das redes é o dado positivo, mas todo bônus tem o ônus e todo ônus tem o seu bônus. Porque o que é talvez o defeito dessa nova forma de contato sem o contato real? Ela é mais autocentrada. Se eu não gosto da sua frase, eu lhe bloqueio. Simplesmente. O meu narciso pode se exercer inteiramente sem o risco de ouvir algo desagradável ou sem o risco do enfrentamento físico. Então nós somos a espécie que fez a revolução cognitiva, saiu da árvore, mas agora ao ver o leão eu posso apertar uma tecla e o leão desaparece. Então é uma diferença. Eu não sei se é melhor ou pior. Ela é simplesmente diferente do que era. Nós vamos olhar agora 3 telas com dados de pesquisa para ajudarem aí a nossa reflexão sobre essa questão redes sociais. Em primeiro lugar, percentual de utilização da internet no Brasil, 70,87 em cada 10 brasileiros utilizam a internet. Lembrar que fazem isso, sobretudo hoje, mais de 80% através do celular, através do mobile. Uma segunda tela, o acesso às redes sociais, e aí nós colocamos, mais do que duplicou nesses 4 últimos anos, 69% hoje tem acesso a redes sociais e utilizam esse acesso em 77% dos casos, se dá sobretudo nas residências, as pessoas fazem isso em casa. E uma terceira e última tela, quais são as redes sociais mais acessadas hoje, no ano passado? O WhatsApp em primeiro lugar, Facebook em segundo, com 86%, e aí disparados são as duas principais redes. Sendo que as pessoas utilizam muito mais frequentemente durante o dia o WhatsApp. Esses quadros que nós vimos e essas informações, lembrando de novo, voltando para o Harari, ele dizia que no livro que você citou, no primeiro livro, no Sapiens, no penúltimo livro, ele dizia que a linguagem, que foi um instrumento fundamental para a afirmação da nossa espécie, a linguagem da nossa espécie, do Homo sapiens, muito peculiar, era, segundo ele próprio, uma linguagem caracterizada pela sua utilidade no que concerne a fofoca, que ele chamava informações não sobre a natureza, informações sobre as pessoas. A rede social é o terreno mais propício para que isso prolifere hoje em dia. Qual é a sua visão sobre o papel das redes sociais hoje no pensamento da sociedade, na capacidade de autorreflexão da sociedade, sobre suas problemáticas sociais e, sobretudo, política? Como é que as redes sociais ajudam ou prejudicam o processo político numa sociedade como a nossa hoje? Bem, a questão é que toda técnica ela é em si neutra. O martelo serve para pregar e serve para assassinar alguém. Nenhuma técnica é boa ou ruim em si. A fofoca é uma característica humana. Ela é citada na Bíblia, ela é citada nas grandes obras da literatura. O problema, talvez atual, é que a rede social, ao fazer a detração, que é a palavra bonita para fofoca, né? Fofoca é uma palavra de origem africana, detração é latina. Ao fazer a detração, nós estamos perdendo, inclusive, o nexo com a autoria, porque eu posso usar um avatar falso. Ninguém sabe que é o detrator. Exatamente. O detrator desaparece, eu jogo as calúnias ao vento, surge o conceito tão popular hoje de pós-verdade, que está sendo confundido com mentira. Quando se diz que o Trump, na sua campanha, acusou Obama de não ter nascido nos Estados Unidos, isso não é pós-verdade, isso é calúnia política, prevista por Maquiavel. Ou seja, o Trump está usando calúnia política contra um adversário ou contra a candidata de um adversário. Pós-verdade é um pouquinho mais complexo do que a mentira simples, porque a pós-verdade pressupõe que eu perca a necessidade, o nexo e o vínculo com o real, com o factual, com o objetivo, e passe a achar que se está na rede é verdadeiro. É diferente da simples mentira. A pessoa que espalha uma mentira sobre o adversário não é adepta à pós-verdade, é simplesmente um mentiroso. Isso é uma das coisas mais antigas do planeta. Agora, a pessoa que, ao acessar todas as informações da internet, acredita naquilo que diga respeito ao seu universo,
porque nossa seleção hoje da verdade é uma seleção afetiva de identidade, não é uma seleção objetiva. Então, tudo que disserem de errado, de mal ou de ruim, sobre quem eu não gosto é verdadeiro. Eu acredito. Eu acredito, porque o critério é individual. Volto àquilo que eu havia dito anteriormente. A centralização no indivíduo, a marca narcísica, a vontade de definir o meu eu como eu absoluto, é uma das marcas contemporâneas e é uma das coisas que caracteriza tanto esse mundo líquido que o falecido Zygmunt Bauman tanto destacava. Ou seja, não se trata de pós-verdade se eu simplesmente minto. Hoje, como todos sabem, há empresas especializadas em fake news. Hoje há pessoas que passam o dia no computador com 20, 30 perfis falsos para evitar a fake news ou recebem dinheiro para atacar. E a União Europeia criou recentemente um time de especialistas para combater notícias falsas. Exatamente. Mas isso é um pouquinho tapar a peneira com o sol, porque a internet esgarçou e capilarizou a capacidade de acesso à informação. O lado positivo disso é que mais gente tem acesso à informação. O lado negativo é que mais gente tem acesso à informação também. Tem uma frase que já virou célebre, eu queria que o senhor comentasse, do Humberto Eco, que diz que a internet promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, e que hoje qualquer idiota da aldeia tem o mesmo direito à voz que um prêmio Nobel. Como é que o senhor vê isso? Existem duas maneiras de interpretar essa frase, que na sua forma mais popular, você deu a forma original, a internet deu voz aos idiotas. De fato, como lembra Nelson Rodrigues, antigamente o idiota vivia recluso. O idiota tinha uma certa vergonha da sua idiotia. Um dia, lembra o grande pernambucano, ele saiu à rua e descobriu outro idiota. E ficou surpreso de descobrir que havia alguém como ele. Em breve, houve mais pessoas e os idiotas fizeram a descoberta mais espetacular da sua vida, que eles eram maioria. E isso Nelson Rodrigues escreveu quando não tinha nem internet. Não tinha nem internet e nem Humberto Eco ainda tinha dito isso. Há duas maneiras de interpretar essa frase. Uma é como Humberto Eco quis dizer. Há 100 anos, alguém com uma ideia agressiva ou ruim teria que, para divulgar essa ideia, procurar um editor. Não é fácil. Teria que convencer o editor a investir capital nessa ideia. Não é fácil. Teria que gastar meses ou anos escrevendo um livro. É dificílimo. Logo, o idiota tinha uma dificuldade enorme de passar do padrão da conversa de bar. E as barbaridades estavam limitadas a uma roda de cerveja ou ambiente familiar. A internet possibilita que qualquer pessoa, de qualquer canto do mundo, expresse qualquer ideia em grau de igualdade com um especialista. Então, Humberto Eco quis denunciar algo que eu acho importante, que é o fato de que a internet divulga informação, mas não formação. Formar um médico, formar um jornalista, formar um bom cozinheiro continua demandando anos e anos de preparo. E não basta querer, precisa de um esforço muito grande. Agora, as informações estão disponíveis. Todas as poesias do planeta Terra estão na rede. E, não obstante, não há muitos mais poetas do que havia 100 anos. Segunda maneira de encarar essa frase é um pouco mais preocupante e talvez seja como as pessoas recebem. Humberto Eco queria talvez expressar uma certa melancolia, que eu entendo, mas não concordo, sobre uma época em que a autoridade era a única capaz de enunciar uma verdade. Que para ouvir algo eu teria que ter uma imensa formação. Eu acho que existe uma certa saudade do período que apenas os doutores da lei falavam. Este é o lado ruim dessa frase. Ela perde de vista que a atomização proporcionada pelas redes sociais é um benefício para a sociedade. Isto em si pode ser bom também. Vou interromper para nós projetarmos aí mais 3 telas com dados dessa... Agora, de uma pesquisa Hello Research, em julho do ano passado, foi realizada com 1.200 pessoas e é uma pesquisa que foi realizada não pela internet, foi face a face, a técnica tradicional. Rede social favorita, 68%. Lembrando que aqui não é utilização. Em tela anterior, nós vimos que o percentual de WhatsApp, de Facebook, era muito aproximado, mas agora
favorita, ou seja, a preferência das pessoas, que explica, inclusive, por que as pessoas recorrem muito mais ao WhatsApp durante o dia do que ao Facebook. 68%, mais do que o dobro de preferência em relação ao Facebook, e todas as outras redes vêm num patamar muito distante. Numa segunda tela, da mesma pesquisa, os assuntos mais curtidos nas redes sociais. A likability, ou seja, gostam muito e gostam. E aí vem humor, piadas em primeiro lugar, gastronomia em segundo, vida pessoal em terceiro, engajamento social mais um pouco, vida profissional em terceiro, retificando, vida pessoal, engajamento social, e esportes mais adiante. Não é? Depois de esportes aparece religião, sexo e comportamento, e em último lugar no ranking deles, com 19%, política, assuntos políticos. E uma última tela, tipo de conteúdo que os entrevistados mais postam nas redes sociais. São os conteúdos pessoais, fotos ou frases. Em segundo lugar, distante, imagens e frases de autoajuda e vídeos. Em terceiro lugar, assuntos relacionados ao trabalho. Em quarto, piadas ou humor em geral. E em quinto lugar, causas sociais e políticas. Ou seja, e retomando a sua colocação, a internet propiciou, e as redes sociais hoje exponencializam hoje, uma democratização da capacidade de vocalização do espaço público. Todo mundo pode ser autor de um enunciado sobre qualquer questão, seja a sua perspectiva mais ou menos idiota ou mais ou menos especializada. Esse elenco que nós vimos há pouco, essa grande preferência das pessoas hoje por humor e por gastronomia, isso se sobrepondo à vida profissional, a informações pessoais. Como historiador e com sua formação filosófica, o que é que se lhe diz sobre os brasileiros, sobre a cabeça dos brasileiros hoje? Bom, século XIX, quando Brillat Savarin lançou o livro A Fisiologia do Gosto, analisando a chegada de grandes chefes de casas de nobres que tinham sido eliminados pela Revolução Francesa, que passaram a abrir restaurantes em Paris, ele disse várias coisas. Primeiro, que a descoberta de um novo prato causa mais alegria que de um novo planeta. Segundo, que se você me disser o que você come, eu lhe digo quem você de fato é. A comida é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Ela é uma definição de cultura e de sociabilidade. De identidade. Não há possibilidade de uma reunião familiar sem refeição. Ninguém passa lá em casa para a gente discutir um tema. Tem que haver um almoço. O comensalismo é típico da espécie. Exatamente. Nós comemos juntos e nós nos transformamos comendo ao redor de uma mesa. Um dos livros fundantes da espécie humana ocidental, O Banquete, é uma discussão de amigos ao redor de uma refeição. Isso é fundamental. Eu diria que há 3 temas que, segundo me informaram várias pessoas e vários jornais, são os que o público mais gosta: Deus, animais de estimação e comida. Esses 3 temas são muito importantes do mundo. Então, temas religiosos que estão em alta, a religião vai bem, Nietzsche já está morto, Deus continua feliz e produtivo. Tudo que envolva animais de estimação e tudo que envolva alimentação. E às vezes misturando códigos religiosos, defesa dos animais e alimentação. E por que, no mesmo campo. essa fixação com alimentação? Com a alimentação ainda a gente entende, assim, mas os animais, por que mostrar o seu bicho? Bom, eu mais até do que os próprios filhos. Né? Gosto muito dos animais, mas reconheço que eles têm uma grande virtude sobre os seres humanos. Né? Eles gostam da gente independente de quem a gente é. E os seres humanos eventualmente exigem alguma reciprocidade, afetividade ou simpatia. O afeto de um cão de rua debaixo do elevado em São Paulo a um mendigo ou usuário de crack é o mesmo de uma senhora da elite paulista com o seu animal tratado nas clínicas mais caras. O afeto dos animais não depende nem da alimentação que eu dou a eles. É uma homenagem, quer dizer, essa hiper-mega exposição. Então eu tenho certeza do meu cachorro, eu não tenho essa mesma certeza do resto da minha família. Ou como diz uma velha piada, bastante imprópria, prenda sua esposa e o seu cachorro no porta-mala de um carro, abra daqui a 2 horas e veja a reação de cada um, para você avaliar quem é o afeto disso. O animal sairá, depois de ser preso, felicíssimo e querendo me ver.
a esposa ou o marido, naturalmente a piada vale também para os maridos presos no carro, ela não terá talvez a mesma alegria. Então o animal é um amor muito compreensível por vários motivos. Mas eu diria que hoje, tal como o século XVIII foi o século da filosofia, o XIX é o século da história, a nossa virada do 20 para o 21 é a era do indivíduo. Um Deus customizado, um animal humanizado e uma comida adaptada a mim. Na verdade, é o século do Narciso, né? E do indivíduo. E agora vamos começar logo com vendo gráficos aí dessas três telas finais. Principais objetivos para acessar as redes. Cada 10 brasileiros conectados, 7 dizem que estão nas redes para acompanhar o que acontece no dia a dia de amigos e familiares. 6 dizem que é para se comunicar com amigos e familiares, também de certa forma, que se mescla um pouco com a primeira categoria. 5 dizem que é para compartilhar fotos e vídeos. 4 respondem que é para ficarem atualizados com notícias. E 3 dizem que é para conhecer opiniões sobre assuntos de seu interesse ou pessoas de seu interesse. Numa segunda tela, os perfis da rede, em 2016. Essa pesquisa, os pesquisadores da Hello Research categorizaram, por exemplo, os torcedores adoram esporte, humor e piadas. Os emojis, os politizados gostam de humor e piadas, engajamento social, vida profissional e conteúdo pessoal. As migas adoram gastronomia e comidas, vida pessoal e religião. Os zaps, esses 12%, gostam de humor e piada, aquele tipo de pessoa que fica passando a piada do dia, a última história engraçada que encontraram. E os emojis gostam de humor, piadas, gastronomia, vida pessoal e engajamento social. 24% são um pouco mais, digamos, eles têm uma agenda um pouco mais complexa. Numa tela seguinte, nós vamos ver, para terminar os dados dessa pesquisa, por que já deletou amigos na rede social. Muita gente deleta pessoas nas redes sociais hoje, não aguenta aí a quantidade e a qualidade das mensagens que recebe. E aí, por que deletar? São 39% das pessoas que respondem que já deletaram amigos e interlocutores nas redes sociais. Depois eles vão dizer por que deletaram. Esses 39, ou seja, quase 4 em cada 10 brasileiros, dizem que deletaram. E por que deletaram? Para 39% postavam só conteúdos irrelevantes. 26% conteúdos preconceituosos que incomodavam as pessoas. 21% mandavam convites para aplicativos e jogos. 19% disparavam muitos spams. E 15% postavam piadas sem graça. Há ainda 12% que postavam conteúdos políticos, em relação aos quais havia discordância do respondente, e 7% dizem que alguns amigos só mandavam posts repetidos, etc. e tal. Na sua visão, nós vimos várias telas, mas eu queria me concentrar nessa última tela e nesse último dado. O que é que leva as pessoas, quando você vê essa resposta, o que é que leva essas pessoas a deletar amigos, ou seja, indivíduos com os quais tinham algum tipo de relacionamento e proximidade nas redes hoje? O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Como é que a gente deve interpretar as respostas a essa questão que aparece na pesquisa? E o senhor já deletou alguém também? Diariamente, minha equipe deleta pessoas que são haters. Pessoas que entram com falsos perfis, agridem e depois desaparecem. Não é? Sim, verdade. Eu não tenho tempo nem para adicionar, nem para deletar. Até porque eu só tenho uma fanpage, eu não tenho um perfil pessoal. Mas tem vários Instagrams falsos com meu nome, eu não tenho nenhum. Então, existem essas questões. Mas eu acho que fica uma dúvida, em primeiro lugar, com duas questões. Você levantou a hipótese das pessoas deletarem amigos. Nós temos aqui amigo um debate... Piadas, né? Amigo às piadas. Mas as aspas pertencem a nós e não... Quando alguém diz que tem 5.000 amigos no perfil do Face, a pessoa não coloca aspas entre isso. O fato de que eu e você temos 3 ou 4 amigos apenas demonstra, como lembra, por exemplo, o Zygmunt Bauman nas 44 Cartas do Mundo Líquido, que o conceito de amigo varia
de pessoa para pessoa, né? Para mim, alguém que está simplesmente na internet é um fóton, é um elétron, não é um amigo, de fato. Mas este é um conceito. Então, nós facilitamos a maneira de encerrar e conduzir relações, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu estabeleço um certo espelho problemático. Eu te deletei porque os posts que você me mandava eram irrelevantes. Ora, se você tivesse me mandado a crítica da razão pura de Kant, ou uma síntese do debate de Hegel, ou a crítica a Feuerbach, talvez você me deletasse, porque o que eu estou mandando é excessivo. Logo, o que está gerenciando eu te deletar ou te tornar um amigo mais próximo é um estabelecimento do meu eu, que diz que você é irrelevante ou excessivo. E eu vou determinar dessa forma que você é inteligente ou não a partir da minha medida. Não? Quando alguém me diz, fulanos estão fofocando muito, eu penso, mas se não fofocassem, falariam do quê? Da arte barroca? Da arte cicládica na Grécia pré-clássica? Do que falariam as pessoas que fofocam? A fofoca não é apenas um interesse pessoal, ela também é um preenchimento de um espaço cuja única possibilidade é o ataque ao outro para estabelecer uma aliança. Então, na verdade, esse fluxo da rede, há que se pensar no conceito de autor. Quem é que faz esses memes? Quem é que faz essas piadas que todos mandam para a gente 3, 4 vezes? Quem é o autor? De onde vem essa grande questão? Essa coisa criativa, muitas vezes. Quem faz o vídeo do Grande Irmão, que a população do 84 fica observando, segundo Orwell? Ou seja, quem é que está produzindo isso? Somos nós esses agentes passivos numa teoria conspiratória? Quem é que está produzindo tudo isso? Já que eu deleto porque o outro me mandou muito, mas eu não produzo e nem recebo do produtor. Só recebo da repassagem com a total destruição da ideia de sujeito e de produtor, que é uma das características da internet, né? Elimino a autoria. Haja vista que eu, não sendo tão famoso como Arnaldo Jabor, eu tenho dezenas de textos atribuídos a mim que não são meus. O Jabor já me disse que a ele se atribui desde o livro do Gênesis até a carta J'accuse do Zola, no caso. Ou seja, quem são essas pessoas que ficam atribuindo? E eu adoro uma cena que diz, está Machado de Assis, e aparece, nem tudo que aparece na internet é do autor, segundo Machado de Assis. Uma questão só me ocorreu quando você falava. O Zuckerberg, recentemente, num manifesto, que foi chamado de manifesto, ele, entre outros prognósticos, ele dizia, olha, com o Facebook, os representantes e os representantes vão ficar tão próximos, estão se tornando cada vez mais tão próximos, que, em outras palavras, que a democracia não há como não melhorar. Você concorda com isso? O Zuckerberg é certamente um gênio, é um homem não apenas brilhante tecnicamente, mas teve uma intuição poderosíssima. Tudo que eu li sobre ele me faz admirar a sua inteligência. Mas esse manifesto que eu li recentemente foi uma ocasião de ouro para ele ter impedido que fosse divulgado. Nem toda ideia que a gente tem é genial. E até eu fiquei tranquilo. Quando eu terminei de ler o manifesto dele, eu pensei, que bom que os gênios também dizem imbecilidades. Um amigo dele deveria ter deletado antes de ele lançar seu livro. Uma vez um crítico do governo Sarney disse que o fracasso estava subindo a cabeça do presidente. Às vezes, a genialidade sobe a cabeça de uma pessoa. Ele fez vários prognósticos. Não é possível fazer ciência sobre o futuro. Mas, acima de tudo, demonstrou que a ideia dele do que ele representa, o que a internet representa, é muito centrada na rede social. Só lembrando que, apesar do imenso crescimento que nós tivemos, uma parte expressiva dos brasileiros não tem luz elétrica e muito menos internet. A existência de lojas onde eu possa acessar a internet é típica do terceiro mundo. Ela inexiste nos centros urbanos mais desenvolvidos. Mas quando eu entro num local que eu possa acessar a internet ou para jogar, é um sinal claro que as pessoas não têm em casa nem computador, nem acesso à rede. E voltando ao Zuckerberg, nada nos assegura que daqui a 5, 10 anos o Facebook sobreviva. 10 anos atrás, 12 anos atrás, havia o Second Life, que era uma coqueluche. Todos estavam, né? Uma parte da humanidade caçou pokémons, talvez tantos, que eles entraram em extinção.
E aparentemente O WhatsApp, não que há hoje é o Passou a- campeão absoluto, não havia 4 anos Exatamente. atrás. E eu já fiz parte do Orkut, coisa que talvez um jovem nem imagina o que seja o Orkut. E era uma grande rede, né? E morreu. Porque tudo isso é orgânico e corresponde tanto a uma necessidade de mercado, que tem que criar obsolescência, ou seja, tem que superar aquilo, como também ao fato de que esse mundo, a característica básica do consumo é querer a novidade. Nós somos uma sociedade com déficit de atenção, e a característica do déficit de atenção é o vício na novidade. Professor, infelizmente a gente está chegando ao fim desse programa. Queria agradecer muito a sua que agradeço o colaboração convite, e a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Muito obrigado. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.